Galerinha, agora nós já falamos sobre as penalidades, quais são as penalidades que vão ser aplicadas, mas a lei de licitações ela traz um negócio bem interessante para a gente, que nós chamamos de procedimento de apuração para a aplicação dessas sanções. Como eu falei para vocês, nós temos basicamente três grandes diferenças da antiga lei para a nova lei em relação às penalidades. Ela definiu as infrações, ela definiu uma dosimetria e o alcance das penalidades e, por fim, ela definiu um procedimento de apuração. Porque qualquer penalidade tem que observar o que a gente chama de devido processo legal, tem que observar o que a gente chama de contraditório e ampla defesa. Então a lei de licitações vai trazer algumas regras para a gente. Óbvio que ela não trouxe tudo, ela não foi absolutamente completa em relação a esse assunto, mas ela trouxe alguns pontos essenciais sobre o procedimento que a administração pública vai adotar para aplicar as sanções previstas na lei de licitações. Então vamos colocar aqui o procedimento para a aplicação das penalidades definidas na lei de licitações. Eu vou começar, por incrível que pareça, numa certa omissão da lei de licitações. Porque o que acontece? Ela chega e fala pra gente sobre a aplicação da pena de advertência. Na verdade, ela não fala pra gente sobre a aplicação da pena de advertência. A lei de licitações, ela chega e traz pra gente assim, ó, ela traz o procedimento para aplicação da multa, um procedimento para aplicação do impedimento de licitar e de contratar, mas especificamente no caso da advertência, não existe um procedimento. Parece que, mais ou menos, o legislador ele quis dizer o seguinte, olha, para aplicar advertência, é só um puxãozinho de orelha, não precisa de nada não precisa de procedimento, só vai lá e aplica. Mas galera, isso não faz sentido, porque a Constituição Federal não deixa aplicar qualquer penalidade que seja sem que haja o devido processo legal e o contraditório e a ampla defesa. Então o legislador ele foi omisso nesse assunto, mas é óbvio que na prática a administração pública vai ter que, nem que seja uma notificaçãozinha, um prazo simples, nem que seja um procedimento muito simples, mas ela vai ter que conceder o contraditório e a ampla defesa. O que nos interessa, porém, para fins de questão de concurso público, é você saber o seguinte, no caso da advertência, a lei de licitações não fez a definição do procedimento. Então não houve definição. Isso aqui provavelmente se resolve por intermédio de regulamentos ou eventualmente aplicando uma lei geral de processo administrativo ou coisa do tipo para aplicação do procedimento da advertência. No caso da multa, aí a lei de licitações já trouxe para a gente um procedimento bem simples, mas ela trouxe. A lei de licitações ela falou o seguinte, para aplicar a multa, a administração pública deve conceder um processo de defesa. Esse processo de defesa, a administração pública notifica o interessado para que ele apresente a sua defesa no prazo de 15 dias úteis. Ele tem 15 dias úteis para apresentar a sua defesa. Não existe necessidade de você instaurar um procedimento administrativo específico, autuar um procedimento administrativo para fazer a aplicação da multa. Então eu vou lá no próprio processo de contratação e chego e falo para ele o seguinte, ó, estou te notificando aqui, apresente a sua defesa da forma como você quer se defender e depois eu vou analisar. Mas não há um procedimento administrativo específico para aplicação da multa. É isso que nos interessa aqui nesse momento, tá? Beleza, e agora no caso das últimas duas penalidades, aí nós já temos uma formalidade um pouquinho maior. No caso do impedimento de licitar e de contratar com o poder público, e no caso da declaração de inidoneidade, vamos colocar assim, ó, declaração de inidoneidade. Inidoneidade. Nessas duas penalidades aqui, a lei de licitações já instituiu o que nós vamos chamar de procedimento de responsabilização. Então aqui ela criou um procedimento específico e nesse procedimento de responsabilização nós vamos ter uma formalidade maior. Então, em resumo, para a advertência
a lei de licitações não define as regras de como que você vai aplicar. No caso da multa, você não precisa instaurar um procedimento próprio para isso, autuar um processo para isso, só vai notificar a empresa e dar para ela 15 dias úteis para ela se defender, é só isso que a lei prevê. E no caso do impedimento de listar e da declaração de inidoneidade, a lei de licitações cria um procedimento chamado de procedimento de responsabilização. Olha o que o artigo 158 da lei de licitações prevê. Ela fala assim, ó, a aplicação das sanções previstas nos incisos 3 e 4 do caput do artigo 156 desta lei, requererá a instalação de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis que avaliará os fatos e circunstâncias conhecidas e intimará o licitante ou contratado para, no prazo de 15 dias úteis contado da abertura da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. Em órgão ou entidade de administração cujo quadro funcional não seja formado por servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput será composta de 2 ou mais empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte. Para a declaração de inidoneidade e impedimento de listar, você tem que ter um processo de responsabilização. Esse processo de responsabilização é conduzido por 2 ou mais agentes públicos. Quando houver servidores estatutários, serão servidores estáveis. Se não houver servidor estatutário no órgão ou entidade, serão empregados públicos com pelo menos, preferencialmente, aqui não é uma obrigação, mas preferencialmente com pelo menos 3 anos de tempo de serviço. Avançando mais um pouco, na hipótese de deferimento de pedido de produção de provas ou juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 dias úteis. Então, teoricamente, eu dou aquele prazo para ele apresentar sua defesa escrita e se produzir prova ou houver a juntada de provas, eu tenho ainda 15 dias úteis para ele apresentar as suas alegações finais. Então, é um procedimento bem simples, mas é um procedimento que consta aqui dentro da lei de licitações e contratações, tá? Avançando mais um pouco, eu vou trazer uma outra regra. Aqui eu estou trazendo só os pontos mais importantes dessa parte, né? Mas é uma partezinha sobre prescrição, tá? O que é a tal da prescrição? Prescrição, nós falamos que a prescrição é a perda de um direito de ação, né? E essa prescrição acontece quando, por exemplo, a administração pública demora demais para apurar os fatos, para iniciar a apuração dos fatos e, consequentemente, não poderia mais instaurar um procedimento de responsabilização, tá? A lei de licitações, ela prevê um prazo para a prescrição no caso das infrações previstas na própria lei de licitações. Esse prazo é um prazo de 5, calma aí que não ficou bom isso aqui, é um prazo de 5 anos. Simples, né? Porque é um prazo meio que geral dentro da legislação administrativa. Esse prazo de 5 anos, ele conta a partir do momento em que a administração pública toma ciência da infração. Então é da ciência da infração pela administração pública. Toma cuidado porque às vezes a questão de prova pode colocar que é um prazo de 5 anos a contar do fato. E não é do fato, é contar da ciência pela administração pública a respeito da infração cometida. Bom, esse prazo de 5 anos, teoricamente, se refere ao processo de responsabilização. Né? A lei de licitações não prevê um prazo prescricional, por exemplo, em relação à multa ou então em relação especificamente ao caso da advertência. Mas a gente vai colocar aqui genericamente o prazo então, de 5 anos previsto na lei de licitações, que é o que deve cair nas questões de concurso público. Outro ponto para trazer para vocês, existem hipóteses de interrupção e de suspensão. O que é a interrupção? Interrupção significa que o prazo, esse prazo de 5 anos, ele será zerado, né? Seria como se fosse naqueles joguinhos que a gente tem de tabuleiro, você retornar para o começo. Isso que é zerar. Quando é que interrompe o prazo prescricional? Com a instauração do procedimento de responsabilização, do processo de responsabilização. Ou seja, eu tenho 5 anos
para instaurar o processo. Se eu instaurar o processo, esse prazo zera, ele começa a contar de novo, ele começa a partir do zero, aí vai ter dia 1, dia 2 e assim sucessivamente. Existe também o que nós chamamos de suspensão. Qual que é a diferença da suspensão para a interrupção? Na interrupção eu zero, eu volto lá para a casa inicial. Na suspensão, eu congelo, o prazo fica parado. Voltando ao exemplo do jogo de tabuleiro, você está, por exemplo, na casa 45 e você fica algumas rodadas sem jogar, mas continua na casa 45. Quando você voltar a jogar, você continua da 45 para 46 e assim sucessivamente. Então, interromper é zerar, suspender é só congelar o prazo. Quando que existe a suspensão do prazo de prescrição do processo de responsabilização da lei de licitações? Primeiro, quando houver o acordo de leniência. O acordo de leniência está previsto lá na lei anticorrupção. E a própria lei anticorrupção prevê que esse acordo de leniência ele beneficia o réu, vamos chamar assim, também em relação às infrações previstas na lei de licitações e contratações. Então, se você vai firmar um acordo de leniência, ele suspende o prazo prescricional. Se a pessoa descumprir o acordo de leniência, a administração pública vai lá e apura e aplica a penalidade a ele. Por isso que tem que suspender o prazo prescricional. E uma eventual decisão judicial que por alguma razão, vamos colocar assim, uma decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração. Eu vou colocar só assim, ó, a apuração. Como assim, professor? Imagina que o Poder Judiciário emita alguma decisão suspender um procedimento de apuração por parte da administração pública. Por causa dessa suspensão, a administração pública não tem como continuar a apuração. Então, naturalmente, nós vamos suspender o prazo prescricional em virtude dessa decisão judicial. Então, a ideia aqui do legislador, foi uma ideia muito boa, inclusive, é retirar aquela situação que a empresa fica apresentando ações judiciais e a administração pública não consegue punir ela, não consegue punir, e de repente ela alega uma prescrição. Então, se houver alguma decisão judicial que impede a administração pública de concluir a apuração, o prazo prescricional não vai correr, ele vai ficar suspenso. Quando essa decisão judicial cair, a administração pública pode ir lá e conduzir o processo de apuração. Só isso, tá? Só isso dessa parte, eu vou deixar só isso aqui, um bloquinho curto, nem vou resolver questões, mas é só para trazer essas duas informações extras, do procedimento de apuração e do prazo prescricional, que são assuntos que, logicamente, você não vai ter quase nada de questões, porque é novidade dentro da lei de licitações, mas eu tenho certeza que isso vai aparecer em algumas questões em algum momento. Grande abraço para vocês e até a próxima!